se nós fôssemos aptos a ser perfeitos em tudo, nós chegaríamos a ser Deus. E Deus é o único. Então nós não podemos jamais ser Deus. Não vamos jamais ser perfeitos como Ele. Mas vamos ser tão perfeitos quanto possível. E a caminhada é longa. Por mais que nós tenhamos a eternidade à nossa frente, nós não fomos colocados aqui, Deus não nos permitiu reencarnar durante tantas vezes para ficar parado, para esperar acontecer. Os degraus da nossa escada não são a escada rolante que a gente sobe no primeiro degrauzinho e ela leva a gente lá para cima. A tecnologia não funciona nesse caso. A gente tem que subir um por um. Exercitar, né? Primeiro um, depois o outro. Vamos subindo um por um. A gente não sobe de 2 em 2 também. Não dá saltos. A gente percebe que a nossa vida não dá saltos pela própria história da humanidade. A gente vê, se a gente estudar um pouquinho de história, que existem ciclos a serem cumpridos. E a cada final de ciclo existe uma mudança. Mas essa mudança só é possível quando nós estivermos no mundo, naquele momento, estivermos aptos a participar do novo ciclo. Se nós não tivermos aptos, tchau. Nós vamos embora. Puxa, mas eu vou para onde então? Vamos voltar ali atrás um pouquinho e vamos pensar no que a gente está fazendo. Será que eu estou legal para continuar aqui? Ou será que eu ainda vou poder ficar no mundo um pouquinho melhor? Ou eu estou tão atrelado ainda às paixões inferiores, né? Ao instinto mais animal que o homem ainda possui, eu não vou poder conviver com as pessoas melhores. Se eu estiver desse jeito, eu vou para um mundo onde os meus instintos vão ser iguais das pessoas daquele mundo. Não existe mágica, não existe mistério. Mas o que faz diferença é que existe esforço individual a fim de melhorar. E se nós quisermos fazer alguma diferença na nossa vida, não é o vizinho que vai fazer. E aí a gente volta à pergunta inicial. Vocês conhecem a outra pessoa? Ou conhecem a si mesmo? Eu conheço minha esposa como a palma da minha mão. Mentira! Você não conhece nem a sua mão? Como é que você vai conhecer a sua esposa, o seu marido, o seu filho? Você não sabe nem quantas linhas tem na mão. Não sabe o que significa cada uma delas. Não sabe o que vai lá dentro do coração daquela pessoa. Será que nós somos capazes de afirmar com certeza qual vai ser a reação de uma pessoa em determinada situação limite? Por exemplo, se essa pessoa estiver sob uma pressão intensa, emocional, por exemplo, nós poderíamos afirmar com certeza qual a reação dela? Eu conheço muito bem. Ela vai fazer isso. Aí ela vai lá e faz diferente.
jurava que você ia fazer isso. Jurava porque você está olhando para o outro com seus olhos. Você está transportando para o outro o teu modo de pensar. Você está vendo nele um espelho das suas reações. É mais fácil ver o nosso espelho no outro do que olhar no espelho e se ver. Muitas vezes a gente olha no espelho e se acha lindo e maravilhoso. Fala, hoje eu estou demais da conta, né? Hoje, outras vezes, a gente se olha no espelho e não se reconhece. A gente se pergunta, sou eu mesmo que estou ali? Sou eu mesmo? Eu não me reconheço. Mas por que eu não me reconheço nessas ocasiões? Não é a mesma cara, tudo igual? É, cara é a mesma. Os olhos não são. Mas os olhos, meu olho é azul, é castanho, é roxo, é cor de abóbora, de abacate. Não, a cor dele é a mesma. É o que ele transmite que não é. É o que vai aqui dentro. É o que vai aqui dentro que é diferente. Então, quando nós nos olhamos, nós olhamos com os olhos internos, com as nossas emoções, com aquilo que se passa dentro de nós. E é por isso que a gente se olha no espelho e se vê tão diferente em cada uma das situações. E é por isso que a gente deveria praticar com o espelho mesmo, para tentar se conhecer um pouco. Né? Para tentar ver o que é que a gente está fazendo da nossa vida. Se a gente está realmente aprendendo, se a gente está sendo um bom espírita, puxa vida, mas só porque eu sou espírita, então eu tenho que ser bom? Não, você tem que ser bom de qualquer jeito. Espírita, católico, protestante, adventista, budista, lamaísta, tantos istas que tiver aí, você tem que ser bom sempre, não interessa a sua religião. Não é o lugar que a pessoa vai, a religião que ela professa, o culto que ela vai, que vai diferenciar uma da outra. É a sua conduta moral, é a sua conduta perante a sociedade, perante as pessoas que o cercam, é a sua conduta perante si mesmo. Né? Porque muitas vezes, no ímpeto de fazer coisas, a gente se agride. A gente extrapola nas nossas emoções, muitas vezes, para tentar fazer alguma coisa que não faz parte da nossa índole. E aí a gente se machuca. E fica muito tempo remoendo depois isso. E o que é pior? A gente fez para tentar agradar, às vezes, alguma pessoa, ou para tentar se situar num certo acontecimento de uma forma diferente, e a gente culpa os outros depois. Porque eu só fiz isso por causa de fulano. Eu não fiz porque eu quis. Por causa de fulano. Foi para contentar fulano, foi para fazer fulano feliz, foi para não deixar que nada de mal acontecesse àquela pessoa, foi para proteger o emprego do um, foi para... Tudo é desculpa. Mas a gente nunca fez porque quis. Assumir aquilo que nós fazemos
é o primeiro dos passos da nossa caminhada rumo à nossa perfeição moral. Quer seja positivo, negativo, dolorido, prazeroso, não interessa. Nós fizemos porque nós tivemos a intenção de fazer. E se foi bom ou ruim, é problema nosso. Se foi bom, para mim, para as outras pessoas, maravilha. Se foi ruim, eu vou tentar consertar para que isso não se torne um hábito. Para que eu possa, da outra vez, errar menos, cada vez menos. E eu possa estar apto, então, a me tornar uma pessoa melhor. E quando eu for me deitar ao final do dia, a minha contagem tenha mais fatos positivos do que negativos. E se nós conseguirmos a cada dia fazer uma boa ação ou uma avaliação positiva a mais do que o dia anterior, vai levar um bom tempo, mas nós vamos estar nos tornando cada vez melhores. E conforme nós estivermos nos tornando pessoas melhores, a nossa própria satisfação em ver que o nosso esforço está valendo a pena, faz com que as outras pessoas também possam seguir o exemplo. Não é? As pessoas que nos cercam, que veem o nosso esforço, que está valendo a pena, também se sentem de alguma forma, né, imbuídos de também começar essa reforma. Não é fácil. Gente, nada é fácil. Até tirar dinheiro no caixa do banco é difícil. Vai que você seja assaltado na hora que você está com o bolso cheio. Foi fácil de pegar, mas dolorido depois. Hein? Ah, mas o quê? Só acontece com o vizinho? Comigo não acontece. Só com o vizinho acontece coisa ruim. Comigo não. Aí o pessimista é o contrário. Só acontece coisa boa com o vizinho. A vida dele é um terror. Nem uma coisa, nem outra. Não é? Acontecem coisas boas e coisas ruins na vida de todo mundo. Depende de como cada um encara os acontecimentos do dia a dia. As lições que a gente tira do que nos acontece, o aprendizado que a gente tira dessas lições e como é que nós fazemos para que isso reverta em benefício próprio e coletivo. Gente, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Fiquem com Deus, aguardem a paz em silêncio, que Deus nos acompanhe durante mais um período da nossa vida. Boa noite.